Depois de assistir a isso, você nunca mais vai olhar para relacionamentos da mesma forma. E a maioria dos homens vai continuar fingindo que não percebe. A mulher sentada à sua frente hoje não tem nada a ver com a mulher que seu avô conheceu. Nada. E não estou falando de tecnologia ou cultura. Estou falando de comportamento fundamental, de expectativas, de capacidades básicas que definem o que é ser um parceiro. O software foi completamente reescrito. Mas você ainda está rodando no modo de compatibilidade de 1955. E sabe o pior? Você foi programado para não perceber, para aceitar, para abaixar a cabeça e agradecer pelas migalhas. Mas hoje, isso acaba. Faça um teste simples. Agora mesmo. Pense nisso. Peça para qualquer mulher com menos de 35 anos preparar uma refeição do zero. Sem olhar o celular, sem tutorial no YouTube, nada. Gourmet, frango, básico, arroz, legumes, comida de verdade. Observe o que acontece. Pânico. Não sei como. Isso não é a minha praia. Por que você não pede delivery? Agora, pergunte a ela o que ela espera de um homem. 6 dígitos de salário, 1,80 m no mínimo, mas prefere 1,85 m. Liderança quando convier, provisão constante, proteção, estabilidade, aventura, segurança e liberdade ao mesmo tempo. Você viu o desequilíbrio? Ela não consegue preparar um jantar, mas espera que você seja provedor, protetor, terapeuta, personal trainer emocional, planejador financeiro e ainda por cima, divertido. O desequilíbrio não é sutil, é grotesco, é observável em todo lugar e ninguém está falando sobre isso. Por quê? Porque falar sobre isso te transforma automaticamente no inimigo. As redes sociais convenceram uma geração inteira de mulheres de que elas são rainhas dignas de adoração só por existir. Não por serem excepcionais, não por construírem algo, não por agregarem valor, simplesmente por existir. Todo post é "Você é incrível, rainha". Todo comentário é "Ele não te merece". Todo conselho é "Saiba seu valor". Como se o valor fosse automático, não conquistado. Disseram a elas que merecem prêmios, não parceiros para construir junto. Que relacionamentos são sobre o que elas recebem, não o que elas dão. E você sabe o que acontece com alguém que ouve isso todos os dias, durante anos? Elas acreditam. A geração do meu avô, as mulheres eram capazes de administrar lares inteiros, criar 3, 4 filhos, otimizar orçamentos apertados, criar refeições do nada, costurar roupas, consertar coisas. Hoje, muitas não conseguem ferver a água sem que queimam, mas esperam que você seja Gordon Ramsay, o terapeuta delas, e Warren Buffett combinado. E se você sugerir que talvez, apenas talvez, ela deveria contribuir também? Você é tóxico, machista, preso ao passado. Deixa eu te contar sobre um cliente que atendi recentemente. Um empresário de sucesso, 38 anos, ganha bem, relacionamento sério de 2 anos com uma mulher de 32. Ela não sabia cozinhar, literalmente nada, nem um ovo mexido. Não limpava, achava que limpar era trabalho doméstico opressivo. Não tinha instinto maternal, nem queria ter. Não contribuía financeiramente. Ela trabalhava, mas gastava tudo consigo mesma. Mas ela tinha uma lista detalhada, elaborada, quase científica do que ele não estava oferecendo emocionalmente. Ele não estava presente o suficiente. Ele não validava os sentimentos dela. Ele era emocionalmente indisponível. Ele não a fazia sentir-se vista. Esse homem trabalhava 60 horas por semana para construir um negócio. Pagava todas as contas. Levava ela para jantar, planejava viagens, ouvia ela reclamar por horas, mas não era suficiente. Ela literalmente não contribuía com nada para a mesa. Nada tangível, nenhuma habilidade, nenhum suporte prático, nenhum esforço real. Exceto reclamações sobre a mesa. Quando ele finalmente, depois de 2 anos aguentando isso, apontou o desequilíbrio, sabe o que ela disse? Você é tóxico, emocionalmente abusivo, preso ao passado. Você não valoriza a minha energia feminina. Energia feminina. Essa foi a resposta dela. E sabe o mais assustador?
Ela realmente, genuinamente acreditava nisso. Na cabeça dela, a simples presença dela já era sua contribuição completa. O fato dela existir no relacionamento já era sua contribuição completa. Outro cliente me mostrou o perfil de namoro da ex dele depois do término. Lista de requisitos dela. Mais de 1,88 m, porque menos que isso é insegurança. Renda acima de 150 mil por ano. Imóvel próprio. Aluguel é instabilidade. Sem filhos, mas ela tem 2. Disposto a viajar, mas não com as crianças dela sempre. Emocionalmente disponível. Tradução, fazer tudo o que ela quer. Ambicioso. Tradução, ganhar cada vez mais. E o que ela oferecia? Literalmente a descrição dela. Boas vibrações, sarcasmo afiado. Amo viajar, quando alguém paga. Mãe de 2 príncipes incríveis. Ela tem 35 anos, endividada em cartão de crédito, 2 filhos de pais diferentes, não sabe cozinhar, não tem estabilidade profissional, mora com a mãe. Mas na cabeça dela, ela é o prêmio. O homem que conseguir ela é que é sortudo. E sabe o que me deixa impressionado? Isso não é um caso isolado. Eu vejo isso semanalmente. Mulheres que objetivamente oferecem pouco ou nada, mas têm listas intermináveis de exigências. É como ir a uma entrevista de emprego sem currículo, sem experiência, sem habilidades, mas exigir salário de CEO e 4 meses de férias. Isso não é confiança, não é saber o próprio valor. É programação social que saiu completamente do controle. E você, homem moderno, enfrenta uma escolha impossível todos os dias. Opção 1. Manter seus padrões. Querer uma parceira que contribua, que agregue, que some. Resultado? Boa sorte. Você vai filtrar 95% das mulheres disponíveis. E os 5% restantes já foram escolhidos por homens mais espertos que perceberam o valor delas cedo. Opção 2. Baixar seus padrões. Aceitar a incompetência. Aceitar o egoísmo. Aceitar que você vai dar 80% e receber 20%. Resultado? Você fica em um relacionamento, mas perde o respeito por você mesmo e, eventualmente, ela perde o respeito por você também. Opção 3. Ficar sozinho. Paz, liberdade, sanidade mental preservada. Mas a sociedade te julga. Ele não consegue manter uma mulher, deve ter algo errado com ele. E você luta contra a solidão. Qual você escolhe? A verdade é que não existe escolha boa. O jogo está armado contra você desde o início. A volatilidade emocional nos relacionamentos de hoje é exaustiva. Simplesmente exaustiva. Gerações anteriores de mulheres tinham regulação emocional. Entendiam que sentimentos não são fatos. Que estar chateada hoje não significa que tudo está errado. Que o humor passa. Agora, toda emoção é válida. Todo humor precisa ser acomodado. Todo sentimento exige atenção imediata. E se você não reagir da forma exata que ela quer, você é insensível ou emocionalmente distante. Você não está namorando uma parceira, está gerenciando uma crise emocional permanente que acha que estabilidade é tédio. Eu assisti um casal em um restaurante semana passada. Ela estava visivelmente chateada. Ele tentando entender o que aconteceu. Ela ficou brava porque ele estava quieto demais. Mas ele estava quieto porque 1 hora antes ela tinha ficado brava com ele por outra coisa completamente diferente. E ele estava processando isso. Ela criou o problema, culpou ele por reagir ao problema e ficou ainda mais chateada quando ele apontou o padrão. Isso agora é considerado dinâmica normal de relacionamento. Antes de continuar, se você está percebendo que isso faz sentido, que não é só você que observa esses padrões, deixa o like nesse vídeo agora e se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo essas verdades que ninguém tem coragem de falar. E olha, se você quer entender ainda mais profundamente essas dinâmicas de poder, atração e desejo nos relacionamentos modernos, eu escrevi um e-book completo sobre isso, Entre o Poder e o Desejo, onde eu mergulho nas verdadeiras forças que governam relacionamentos, o que realmente atrai mulheres, não é o que te contaram, e como você pode navegar esse jogo sem perder sua dignidade. Link está na descrição. Vale cada centavo se você quer parar de ser passado para trás.
Agora, volta comigo aqui porque o que eu vou te mostrar agora vai chocar você ainda mais. E aqui está o ciclo mais destrutivo de todos. Você aceita comportamento inaceitável porque quer fazer funcionar, porque foi ensinado que homens de verdade são pacientes, compreensivos, que lutam pelo relacionamento. Então você tolera, você aceita, você abaixa suas expectativas mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E sabe o que acontece? Ela perde o respeito por você, porque você está aceitando coisas que não deveria aceitar. Ela vê isso, e subconscientemente, ela te vê como fraco. E você perde o respeito por si mesmo, porque você sabe, lá no fundo, que está traindo seus próprios valores, que está aceitando menos do que merece. O relacionamento vira duas pessoas que não se respeitam, ficando juntas por hábito, por medo da solidão, por pressão social. Não por amor, não por parceria. Isso não é relacionamento, é capacitação mútua de disfunção. Eu aconselho homens cujas esposas não contribuem com absolutamente nada. Nada mesmo. Não trabalham, não cozinham, não limpam. As crianças estão na escola o dia inteiro, mas de alguma forma elas ainda são vítimas oprimidas do patriarcado. A ginástica mental necessária para manter essa narrativa enquanto vivem inteiramente do trabalho masculino é nível olímpico. E o pior, a sociedade apoia isso. Ela está cuidando do lar emocional. Trabalho doméstico é invisível. Carga mental. Carga mental de quê? De decidir qual série assistir na Netflix? Sabe qual é o perigo real que ninguém te conta? Quando você baixa demais as expectativas, você não está sendo realista ou maduro. Você está permitindo, autorizando a incompetência. Eu tive um cliente que começou a fazer tudo sozinho, porque pedir ajuda à esposa sempre gerava uma briga enorme. Ela reclamava que ele era controlador ou que estava colocando pressão nela. Então, ele desistiu. Começou a cozinhar sozinho, limpar sozinho, pagar todas as contas sozinho, planejar tudo sozinho. 5 anos depois, ela literalmente não conseguia funcionar como adulta. Não sabia pagar uma conta, não sabia fazer compras, não sabia lidar com problemas básicos. Tinha se tornado completamente dependente. Ele não tinha uma parceira, ele tinha criado uma criança adulta. E quando ele finalmente acordou e disse, isso precisa mudar, quando ele começou a exigir que ela contribuísse, ela o deixou. Disse que ele era controlador e que ela merecia alguém que a amasse incondicionalmente. Amasse incondicionalmente. Tradução, alguém que aceite tudo sem questionar, sem esperar nada de volta. A lacuna de responsabilidade é gigantesca, absurda. Mulheres modernas foram ensinadas que qualquer coisa que se espere delas é opressão. Cozinhar jantar, sexismo. Limpar a casa onde vocês moram juntos, patriarcado. Contribuir financeiramente de forma proporcional, não é trabalho delas. Ter estabilidade emocional, invalidação dos sentimentos. Mas esperar que homens façam literalmente tudo, trabalhem, paguem, provejam, protejam, liderem, planejem, consertem, tenham paciência infinita, sejam emocionalmente disponíveis 24/7, isso é apenas reconhecer o próprio valor. A hipocrisia é tão óbvia que chega a ser cômica. Mas você não pode rir, porque se você rir, você é o problema. Então vamos ser claros sobre uma coisa. Você não está louco. Sua frustração não é imaginária. Suas observações são precisas e baseadas na realidade. As mulheres mudaram. Dramaticamente. Fundamentalmente. E não para melhor. Mas a sociedade não reconhece isso. As mulheres não admitem isso. E se você apontar, será atacado, cancelado, destruído por simplesmente notar a realidade óbvia. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo à verdade que ninguém te contou. A pergunta não é se isso é verdade. A evidência está em todo lugar. A pergunta é, o que você vai fazer a respeito? Você vai baixar seus padrões até não reconhecer mais quem você é? Até estar basicamente sustentando uma criança adulta e agradecendo pela oportunidade?
Ou vai manter seus princípios, suas expectativas razoáveis de reciprocidade e aceitar que isso pode significar ficar sozinho? A escolha é sua, mas seja qual for sua escolha, faça-a conscientemente, com os olhos abertos, porque o casamento do seu avô não existe mais. Aquela parceria, aquele equilíbrio, aquele contrato implícito de contribuição mútua foi rasgado, queimado, destruído. Você está negociando em um mercado completamente diferente agora, com regras diferentes, com expectativas unilaterais, com um baralho marcado contra você desde o início. E fingir que isso não está acontecendo, fingir que está tudo bem, que é só você que está percebendo errado, isso não ajuda ninguém. Nem você, nem elas, nem a sociedade. A verdade pode ser desconfortável, pode ser dura, pode doer, mas viver uma mentira, aceitar o inaceitável, trair seus próprios valores por medo de ficar sozinho, isso não é só desconfortável, é insuportável.